Fala galera, bem-vindos, bem-vindas para mais um conteúdo aqui no nosso canal, onde falamos muito sobre o Botafogo que jogará hoje contra o Peñarol lá no Centenário, no Uruguai. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Deixa aí o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Lembrando que nós trazemos conteúdos do Botafogo todos os dias aqui para você. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. É importante pontuar que tão logo houve essa manifestação por parte das autoridades do Uruguai, o Botafogo foi o primeiro a reagir através das suas redes sociais, pedindo até apoio ao Itamaraty, à Polícia Federal, à Conmebol, para que houvesse um suporte na tentativa de manter a natureza do jogo, que é uma partida acontecendo com as torcidas do time local e do time visitante. O tempo foi passando, 10, 11, meio-dia, 1, e nada vinha em caráter oficial. Isso porque as autoridades locais conversavam ao longo do dia com o Peñarol, com a Conmebol e também com a Associação Uruguaia de Futebol na busca de um melhor entendimento. Olha, o Peñarol como instituição, eles lamentavelmente foram muito bélicos desde o episódio da semana passada, que também foi lamentável, mas eles apenas fizeram uma sequência de ações que inflamaram ainda mais os ânimos dos torcedores. E sem entrar no mérito de quem está certo ou errado, se, enfim, se o presidente, as declarações dele são certas ou não, o nosso papel aqui é pacificar. E a gente entende que a Conmebol ela foi muito hábil e muito inteligente de escolher, de chegar nessa solução. É uma solução muito equilibrada que preserva principalmente a segurança da torcida, do clube, e preserva também o regulamento da competição. Volvemos a repetir que no es la solución que queríamos, pero muchas veces hay que tomar decisiones y a las 5 o 6 de la tarde como mucho se nos iba a comunicar que el partido iba a ser sacado de Uruguay o que lo iban a mandar a jugarse sem público. Vimos grandes problemas aqui na cidade de Montevidéu. Os torcedores do Botafogo, inteligentemente, estão evitando sair às ruas com o uniforme do Botafogo. Isso também causa um pouco mais de segurança. Até agora, nenhum registro muito acentuado. E, por enquanto, a expectativa é realmente para a bola rolando. Depois de uma terça-feira muito densa, muito intensa nos bastidores, finalmente vamos falar de futebol ao longo da programação, já que o jogo entre Peñarol e Botafogo será no estádio Centenário. Isso, e voltamos a Buenos Aires falando ao vivo. Eu lembro aqui, a gente fala da frente da concentração do Atlético Mineiro daqui a pouco, porque a pressão é menor, é menos caldeirão. Exatamente, mas porque a série já acabou. Então, quanto a isso, do ponto de vista de segurança, para os jogadores, inclusive, e para os torcedores, também é melhor jogar no Centenário, porque o campeão del siglo, ele é um caldeirão, é um estádio muito ruim para se enfrentar o Peñarol, é difícil, a pressão é muito grande. A gente viu o recebimento, a entrada em campo, a festa que foi Peñarol e Flamengo, uma festa belíssima, diga-se de passagem, como é difícil jogar lá. Então, e não pense que os 5-0 vão diminuir essa festa do torcedor do Peñarol. De maneira alguma. Que joga até pela honra. Exato, e o Peñarol desde 2011 não chega onde chegou, então tem que fazer festa mesmo. Agora, o que, ao termos o jogo no Centenário com torcida, impede-se uma tremenda sacanagem de ser feita, porque o que o Peñarol queria fazer é uma retaliação ao que aconteceu na semana passada, e aí a discussão de até que ponto é responsabilidade dos torcedores, até que ponto foi excesso da polícia, ou o que é de parte a parte, é uma segunda discussão. Mas o que o Peñarol e a segurança de Montevidéu tentaram fazer nesse episódio foi retaliação, o que seria uma tremenda sacanagem. A postura do Botafogo foi corretíssima, gostei bastante. A Conmebol se posicionou muito bem ao lado do time brasileiro. A gente está acostumado a apontar como nessas divididas os clubes brasileiros muitas vezes se veem a pé com a Conmebol. Dessa vez, entendo eu, a Confederação Sul-Americana esteve muito bem ao lado do Botafogo, a própria CBF intervindo também em relação à Conmebol. A nota que o Botafogo soltou anteontem, se eu não me engano, ela tem um trecho que para mim assim é matador em relação a esse episódio. Porque a segurança ela é a obrigação da cidade que recebe o jogo e do clube, no estádio do clube que manda o jogo. E se o próprio clube, se a própria cidade, as autoridades de segurança admitem a sua incapacidade em cumprir essa tarefa, eles não podem ser beneficiados por isso, eles têm que ser prejudicados por isso. E ao não termos torcida no campeão del siglo, o Peñarol seria beneficiado, Então foi bem a Conmebol em pressionar o Peñarol, falou, então eu vou jogar
portão fechado ou fora do Uruguai. Rapidinho pintou o centenário, torcida das duas equipes, vamos pro jogo, questão protocolar, porque o Botafogo tá na final. Como ontem a dificuldade do Atlético Mineiro para chegar no Monumental de Nunes, isso vale também para o que está acontecendo em Montevidéu. Não é a primeira vez que Buenos Aires ou Montevidéu recebem jogos importantes e há todo um esquema de segurança, então não é novidade. Enfim, é um estádio que permite maior segurança, ainda bem, né, Abel, que a gente tem aí as duas torcidas indo a campo nesta noite. Eu assino embaixo. Tudo que o Zupac falou aí, eu só estou assinando. Pronto, já assinei, a caneta já está aqui do lado. Fale, professor. Acabou sendo a chamada solução de compromisso, né? Todo mundo cedeu um pouco. Não é nada do outro mundo. O Peñarol passou a vida jogando no Centenário, o Nacional também passou a vida jogando no Centenário, no estádio histórico. Para o Botafogo é ótimo dar uma arrefecida nessa pressão, no estádio maior. Agora, eu acho que podia aproveitar e a Conmebol dar um passinho atrás e reconhecer que é muito mais legal você fazer final de Libertadores na casa de quem chega. Acho que podia aproveitar essa... Modelo antigo. Bagulho modelo antigo. A gente não está na Europa. Que tal, Conmebol? 2 jogos. Um no estádio Newton Santos e outro na Arena MRV. É data, né, Abel? É data, porque para encaixar com o Campeonato Brasileiro já está difícil. Tem data. Tem dezembro. Eu acho que é o óbvio, arroz e feijão. A gente está na América do Sul, a gente não está na Europa. É só uma sugestão, tá, Conmebol? São Paulo? Só uma sugestão. Tá O que você acha, Edu? Eles não vão fazer isso. Eu sei que eles não vão fazer, mas para mim seria o ideal. Não vão mudar de um jogo único. Agora também já é uma tradição, jogo único. Mas, de repente, São Paulo. Mas também acho que não vai acontecer. O problema é que já tem gente que comprou passagem. Já tem movimento financeiro, né? E assim, a final em Buenos Aires, ela não só contemplaria o Monumental, mas ela gira a economia, né? Hotel, turismo, restaurante, e já tem gente comprando para vir para cá. Então, se por um acaso não for no Monumental, pelos motivos que a gente já conversou, repito, a Conmebol por enquanto nega, mas os bastidores começam a aquecer, possivelmente será aqui em Buenos Aires para não prejudicar quem já se movimentou. Os botafoguenses, na semana passada, tão logo terminou o jogo, já foram para aqueles sites de busca de passagem de madrugada para comprar passagem. Tanto que o preço já subiu. E claro, imagino que alguns atleticanos, depois do primeiro jogo, também. Nem todos, porque o atleticano estava com o pezinho atrás. Sim, porque o preço também disparou. Então, assim, mudar de estádio, mudar de cidade, mudar de país... acho que prejudicaria muita gente. Mas, conceitualmente... Retiro minha sugestão. Olha, agora, só voltando a essa questão do jogo de hoje, houve uma... É óbvio que foi uma tentativa, como o Zupac falou ali, né, de tentar marcar uma posição dos uruguaios em relação a isso, e através do governo, né, porque se usa... toda a atitude é do governo, através do Ministério do Interior, né, para tentar marcar uma posição, olha o que fizeram lá com a gente e tal, então... ficou impossível fazer o jogo aqui. Houve uma queda de braço em que os uruguaios perderam, claramente perderam. Então, qual foi a solução? Diante de uma posição firme da Conmebol. A gente não pode dizer que dá para fazer o jogo com a torcida do Botafogo no Campeão del Siglo, porque a gente já falou que não garante. Então, o que a gente pode arrumar aqui? Bota no Centenário que aí a gente diz que dá. Porque ontem, inclusive, eu estava ouvindo a entrevista coletiva das autoridades. Eles podiam chegar à conclusão, olha, demos um jeito aqui, vamos dar segurança e vai jogar no Campeonato. Não vai ter Copa. Por que não podiam fazer isso? No Uruguai e na Argentina também? Vai. A questão toda é a seguinte. Boa pergunta. Quando eles falam que não tem condição, por que do nada eles teriam condição? Aí falaram, não, aqui dá para fazer. E quando eles foram perguntados ontem na entrevista coletiva que eu estava ouvindo, por que poderia no Centenário e não no Campeão do Siglo, eles não tiveram resposta. Eles não souberam falar. Porque isso pode causar um problema para os próximos jogos do Peñarol no Campeão do Siglo, porque ano que vem ele vai estar na Libertadores. Então, se não tem segurança hoje, não vai ter ano que vem. Não vai ter no próximo, nunca. Eu entendo, assim, é um estádio com uma dificuldade muito grande de acesso, porque ele fica à beira de uma estrada, é muito longe do centro da cidade, então você só chega pela estrada, ou de um lado, ou vindo da direita, ou vindo da esquerda. Então, assim, para você chegar, não tem como você isolar os caminhos, o time tal chega por aqui, a torcida tal entra por ali e tal. A logística é mais difícil, mas fora isso, foi uma solução assim, perdemos a briga,
para não perdermos completamente, para não termos que fazer o estádio com portões fechados, ou então levar o jogo para outro lugar. Os torcedores nas ruas estão sofrendo isso. Os torcedores do Botafogo estão evitando andar com a camisa do Botafogo em Montevidéu, porque há um ambiente carregadíssimo contra brasileiros lá. E foi uma solução que deram, mas que eu acho que não garante ainda a segurança nem de torcedores, nem da delegação do Botafogo para o jogo de hoje à noite. É tudo muito paliativo, né? Você tem os fogos no Monumental. Não pode. Mas a Conmebol usa para fazer o clipe da Libertadores, as imagens dos fogos do Monumental. Tem Copa do Mundo, daqui a 5 anos, em Montevidéu e Buenos Aires. Hoje não tem segurança nem num e nem no outro. Não consegue fazer sequer uma escolta, um deslocamento minimamente seguro. O Botafogo ficou parado numa autopista. Que não é nenhuma novidade, porque anos atrás eles foram incapazes de garantir segurança do ônibus do River Plate, do Boca, para chegar no Monumental e mudar o jogo para Madrid. Então, o que acontece no Uruguai, acontece no Brasil, acontece na Argentina, é uma vergonha. Discurso com atitude precisa ter um alinhamento aí, né? Porque uma coisa não pode, mas a gente usa em nosso benefício. Ou vamos jogar aqui, ou vamos jogar acolá. Isso de um dia para o outro. Você imagina tirar o jogo de Montevidéu, com os botafoguenses em Montevidéu, e jogar em Assunção? O Zupac falou tudo. Seria uma tremenda sacanagem, um absurdo. O ministério, o governo, seja lá que ministério que seja lá do Uruguai, ou o Peñarol, falar assim, não, Ministério do Interior, não vai ter torcida do Botafogo porque a gente não pode garantir segurança. Isso aí é uma confissão de incapacidade. Não, confissão de incapacidade que já foi dada aqui internamente, né? Em São Paulo não tem jogo de 2 torcidas há muito tempo. Eu nem sou frontalmente que também é um absurdo. Eu nem sou frontalmente contra a torcida única, porque eu acho que enquanto poupar uma vida, está valendo. Mas reconheço que é um reconhecimento público da incapacidade de realizar o espetáculo. Isso em cidades grandes. Professor, acho que a Conmebol fez certo, viu, Edu? Se vocês não são capazes de dar segurança para a realização de um jogo, nós vamos tirar o jogo do Uruguai. Aí arrumaram rapidinho. Diga, Edu. A Conmebol acabou dando um ponto final nessa história, né? Colocando uma parede. Deixou o Peñarol pendurado, né, Edu? Isso. Boa. Gostei da deixa. Mas, rapidinho, a primeira expressão que vem à minha mente é várzea. Mas o futebol de várzea é tão bem organizado que acho que essa expressão não cabe, né? A data é cumprida, o horário, o futebol de várzea... Na várzea o campo não muda não, Edu. Mas temos pendurados, porque tem um jogo e o Botafogo vai a campo nessa noite. O Arthur Jorge tem algumas dúvidas. A gente põe aí na tela do F360 os pendurados para essa partida. E aí, Zupac, esse pessoal deve ser poupado? O John, o goleirão, tem 8 jogos na competição. O zagueirão importantíssimo, Barbosa, 13. O Gregory, 14, o Luiz Henrique, peça fundamental da equipe, 11, Igor Jesus, 5 jogos. Quer dizer, os 2 atacantes estão pendurados. Se levarem um amarelo, ficam de fora da final. Em condições normais, depois da semana passada, já tinha que tirar imediatamente do jogo. Depois de toda essa discussão, né, e dos ânimos exaltados, e o Tairo Arruda, o CEO do Botafogo, falando em entrevista que eles sentiram o Peñarol bélico, essa é a palavra, o Botafogo sentiu o Peñarol bélico nas discussões, faz menos sentido ainda colocá-los em campo, porque o jogo não vai ser de temperatura baixa, o jogo vai ser de temperatura alta e o risco existe. Então tire todos imediatamente. E tem opções, né, Arthur Jorge? Claro, o elenco é muito o elenco rico, ele é muito linear. Você vai tirar Luiz Henrique e Igor Jesus, que é a dupla titular da seleção brasileira, mas você vai botar Matheus Martins, Tiquinho Soares e vambora. Botafogo tá classificado, tira todo mundo. Tem o Eduardo voltando de contusão, uma peça importante Gatito também. Gatito no gol, tá tranquilo. Opção tem. Enfim, é isso. 2 dos melhores times do momento no futebol brasileiro que podem ganhar 2 títulos, né? O Atlético na final da Copa do Brasil, também já definido na final da Libertadores. O Botafogo quase lá na Libertadores e primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. Alvinegros. Qual o time do momento? Botafogo.
Muito bem, Abel, a gente segue por aqui com as informações durante todo o dia. Toda a nossa equipe, Vitória Leite vai acompanhar a nossa entrevista coletiva aqui com o Vitor. Daqui a pouquinho ele fala em nome do Clube Atlético Mineiro. Uma equipe enorme espalhada aqui por Buenos Aires para acompanhar essa definição na Libertadores e também na Sul-Americana. Então, até já, amigos. Valeu, muito obrigado, Eduardo Elias, também Gustavo Zupac. Bom trabalho para vocês aí em Buenos Aires. O Botafogo se prepara para jogar a partida de volta contra o Peñarol do Uruguai pela semifinal da Copa Libertadores. Lembrando que a partida de ida no estádio Newton Santos foi apenas 5-0 para o Fogão, né? O Botafogo amassou, atropelou a equipe uruguaia, a equipe do Peñarol, que não satisfeita, tentou barrar a torcida do Botafogo, né, no seu estádio, mas aí acabou sendo prejudicada, porque perdeu o mando de campo ali no seu estádio e agora terá que mandar o jogo de volta da semifinal contra o Botafogo, perdendo de 5-0, não jogará no seu estádio e terá que jogar no Centenário em Montevidéu. Com isso, o Botafogo se beneficia e deverá poupar a maioria dos seus jogadores titulares para essa partida. O goleiro John, o zagueiro Barbosa, Gregory, Luiz Henrique e Igor Jesus estão pendurados, e se jogarem e levar o terceiro cartão amarelo, não poderão jogar a final contra o Atlético Mineiro no Monumental de Núñez, lá na Argentina, em Buenos Aires. O estádio é do River Plate, que foi eliminado pelo Galo na noite desta terça-feira após o empate por 0-0. Com isso, o técnico Arthur Jorge deverá providenciar algumas mudanças na equipe titular do Botafogo. Gatito Fernandes deverá ser o goleiro titular. A Adrielson deverá jogar ao lado de Bastos, ali na defesa. Também existe a possibilidade de Danilo Barbosa entrar na vaga de Gregory, também ali no setor ofensivo. Muito provavelmente Luiz Henrique e Igor Jesus ficarão no banco de reservas e Tiquinho Soares e Matheus Martins deverão ser os escolhidos para ser titulares nesta partida no estádio Centenário contra o Peñarol. Quanto será essa partida? Faremos essa pergunta e você irá responder nos comentários. Qual o seu placar? Quanto será essa partida? O meu placar será 1-0 Botafogo, gol de Tiquinho Soares. Botafogo se classificando para a final inédita da Copa Libertadores da América. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.